Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E hoje, véspera de Natal, todo mundo naquele clima de ceia, tem aquele clima de família, todo mundo se preparando para meia-noite, tá lá celebrando Natal junto com seus familiares e amigos, comer aquele chester, aquela rabanada gostosa, né, cara? Nesse vídeo de hoje, em clima de Natal, eu decidi fazer um vídeo trazendo 3 curiosidades acerca do Natal. Podia eu trazer 7? Podia. Podia eu trazer 10? Podia. Mas vou trazer só 3, cara. Por quê? Porque 3, por acaso, é um número que aponta para Deus e a Trindade? Não, é porque eu tô com preguiça, vou fazer só 3 mesmo, se contente com isso, né, então. E antes de nós estarmos comentando acerca dessas 3 curiosidades acerca do Natal, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força no último vídeo que nós postamos, tá muito bacana, tá muito legal, vai lá, comenta, compartilha, ajuda nós. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto, né, cara? Então, vamos começar as 3 curiosidades. Primeira curiosidade, curiosidade número 1. O Natal é ou não é uma data pagã? Eu sei, muita gente já comentou sobre isso, não é, cara? Mas assim, velho, vale a pena ressaltar, porque ainda tem pessoas que acham que o Natal não deveria ser celebrado. Por quê? Porque a Bíblia fala para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia também não proíbe celebrar o nascimento. Pelo contrário. Lembrando do nascimento de Cristo, você está também celebrando a Deus pelo cumprimento de várias profecias que estão lá no Antigo Testamento. Como, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus amaldiçoa a serpente, falando: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Este te pisará a cabeça. Você apenas machucará o seu calcanhar, né? Ou então profecias que você encontra lá no livro de Isaías, não é, cara? Lá no livro de Isaías, que diz exatamente assim, ó. Isaías capítulo 7, versículo 16. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. E como é que aconteceu lá no encontro de Jesus com Gabriel? De Maria com Gabriel? O anjo apareceu para Maria e disse: ó, o Espírito Santo está sobre você, você vai dar a luz ao Filho de Deus, e você vai colocar nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, não é? Fora também, uma outra que está lá no capítulo 9 de Isaías, que diz exatamente assim, ó. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá. E haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. Do seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Entendeu? Ou seja, isso e muitas outras trocentas profecias do Antigo Testamento aponta para o nascimento de Cristo. E é pelo Natal, por essa data, que você pode chegar a um judeu que até hoje espera o Messias, dizendo que aquele menino que nasceu lá em Belém, aquele cara que eles crucificaram, ele é o Messias que ressuscitou e vai voltar. Ou seja, o Natal é uma data pagã? Claro que não. Até porque, vamos lembrar, que em datas pagãs você celebra divindades pagãs, como Baal, Astarote, Zeus, não é? Marduk. E aí eu te pergunto, qual é a divindade que é lembrada do Natal? O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, não é? Filho de Deus, a qual os anjos celebraram, dizendo: glória a Deus das alturas, paz à terra aos homens de boa vontade. Aonde reis vindo do Oriente vinham celebrar o nascimento do menino com presentes, aonde pastores dos campos iam celebrar o nascimento do menino, aonde os animais, ou seja, o reino animal daquele estábulo, testemunharam o nascimento de Cristo, aonde até os céus celebraram o nascimento de Cristo, lembrando da estrela que enviou o caminho dos reis magos. Aí eu te pergunto, o Natal
data pagã? Acho que não, não é, cara? Vamos para essa curiosidade número 2. Se por acaso você sentir a câmera mexendo, é vento aqui na janela, tá? Então, curiosidade número 2. Os reis magos. Todos nós sabemos que reis vindos do Oriente vieram celebrar o nascimento de Cristo com presentes, querendo saber sobre a vinda do menino rei, cujo reino traria paz para todas as nações, né? Aí eu te pergunto, todos nós sabemos isso. Aí eu te pergunto, quantos eram esses reis? Aí muitos falam que é 3 reis magos, né? Bom, tem gente que fala que existe ainda história sobre um 4º rei mago, né, cara? Que assim, o cara dormiu mais tarde, perdeu a caravana, enquanto que ficou 30 anos procurando o Messias sem achar ele, né, cara? Cara, o cara era lerdo demais, cara. Pelo amor de Deus, cara. 30 anos para achar Jesus. Chegando em Jerusalém, só fala, onde é que eu acho o Messias? Ah, é só acompanhar aquela multidão lá que você acha. Segue os sinais que você acha o cara. O cara demorou 30 anos para achar Jesus e não achou. Pô, onde é que ele foi procurar Jesus? Em Ratanabá? Só pode, mano. Então. Mas falando sério, todos nós conhecemos a tradição que fala que 3 eram os reis que foram visitar Maria e o menino rei, recém-nascido, né? Aí eu te pergunto, e tem até os nomes. Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas, biblicamente falando, quantos eram esses reis? Porque sabemos que 3 eram os presentes, ouro, incenso e mirra. E o número de presentes era associado ao número de reis, né? Ou seja, 3 reis, 3 presentes. Mas, na verdade, que o número podia ser outro. Podiam ser apenas 2 reis com 3 presentes, ou seja, uma dupla. Ou pode ter sido 4 mesmo, né, e ninguém se atrasou, ou pode ser uma caravana com muitos outros reis. Ou seja, a Bíblia não deixa claro quantos eram os reis que foram visitar José e Maria no nascimento de Cristo. Não fala o número de reis, fala que 3 eram os presentes, ou censo e mirra. Agora, a quantidade, aí são outros 500, não é, cara? Entendeu? E vamos para a última curiosidade. Cientificamente falando, todos nós sabemos acerca do nascimento de Cristo, né? Que Maria, sendo ela virgem, já prometida para José, recebeu a visita de um anjo que disse que ela estaria grávida sem ela ter se deitado nunca com nenhum outro ser humano na vida, né? E que Jesus não era filho de José, ele era filho de Deus e primogênito de Maria. Aí eu te pergunto, cientificamente falando, seria possível uma mulher, uma humana, gerar uma criança sem a participação masculina no ato sexual? Se eu disser pra você... Ih, rapaz, soltou aqui minha espada, velho. Soltou aqui a minha espada, cara. Mas deixa pra lá, vou ajeitar não, deixa pra lá. Se eu disser pra você que sim, é possível uma mulher dar à luz a uma criança, entendeu? Vocês acreditariam em mim ou me chamariam de maluco? Bem, cientificamente falando, existe um modo de reprodução assexuada chamada de partenogênese. O que é isso? Partenogênese, como eu falei, é um modo de reprodução assexuada onde a fêmea se reproduz sem o auxílio no macho. Isso já aconteceu com algumas espécies de vertebrados, como vermes e abelhas. Também já aconteceu com algumas espécies de vertebrados, como peixes e lagartos. E eu já li artigos que falam que até alguns mamíferos, né, como ursos, por exemplo, também já geraram filhos através de uma partenogênese. Mas é claro, para isso acontecer seria um acidente, algo assim de 1 em milhões, não é, cara? Ou seja, é mais fácil os bolsonaristas debaixo da chuva conseguir a intervenção militar do que um mamífero se reproduzir pela partenogênese. Ou seja, é algo muito raro para os vertebrados mamíferos. Mas já houve relato de mulheres que dizem terem ficado grávidas sem o auxílio do homem, né? Mas é possível? Bem, biologicamente existe uma possibilidade em milhões. Sendo assim,
se há essa possibilidade em milhões, o que aconteceu com Maria, cientificamente falando, seria o ato de partenogênese, ou seja, sem a participação masculina, ou seja, ela estava no período fértil e eu odeio esse cachorro, cara. Eu odeio esse cachorro, né? Entendeu? Aí acontece, ela estaria em um período fértil aonde um fragmento de DNA poderia ter entrado dentro do útero, né? E o útero entendido aquele fragmento de DNA de Maria como um espermatozoide em ato de fecundação, né? Bom, mas Rômulo, se for assim, então o que aconteceu com Maria não foi um milagre? Discordo, né? Porque vamos lembrar, a gravidez dela já havia sido profetizada, né? Um anjo apareceu e falou que isso é obra do Espírito Santo. Em outras palavras, esse cachorro é chato pra cacete! Entendeu? Um minutinho. Em outras palavras, como a Bíblia fala que a gravidez de Maria foi o ato do Espírito Santo, podemos teorizar que o Espírito Santo entrou em Maria, entrou lá no útero dela, viu o óvulo, pegou o fragmento de DNA, porque nós seres humanos somos todos compostos por DNA, pegou o DNA ali, ó, pegou aqui, colocou ali, pronto, engravidou a Maria. Ou seja, cara, sendo assim, geneticamente falando, Jesus nada mais seria do que um clone masculino da própria Maria. Ou seja, Jesus seria um clone masculino, tipo Wolverine e X-23, né? Quem é fã da Marvel vai entender a referência, né? Mas, ou seja, partenogênese ou não, né? Existe uma explicação científica, mas o que nós sabemos é que existe comprovadamente um milagre, não é? Ou seja, Jesus nasceu de uma virgem, não é? E tem uma curiosidade extra, uma curiosidade bônus. Tem uns certos ignorantes acerca dessa questão de Maria ter ou não gerado Jesus sendo ela virgem, que fala, ah não, mas acontece, tem que entender que lá da profecia de Isaías, quando fala em virgem, está falando de uma palavra hebraica, aonde, sendo traduzido, quando ele fala, um sinal te dou, uma virgem dará à luz a uma criança, não estava se referindo a uma criança, estava se referindo a uma jovem. Meu querido, se fosse apenas isso, então não teria milagre nenhum, né, meu filho? Não teria milagre nenhum em uma jovem engravidar, não é, cara? Se for assim, cara, o meu amigo Jagunço, o cara é um milagreiro, porque ele já engravidou umas 10 mulheres aí, e as 10 estão correndo atrás dele para ele pagar as pessoas pelos milagres que ele comete, né? Então, mas é um negócio, tá aí, 3 curiosidades, entendeu? Comente aqui o que você acha acerca disso tudo, né? Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te dando um feliz Natal, um Natal de muita felicidade e alegria com as pessoas que você ama. E se nós não nos vemos no resto desse ano, desejo a você um próspero ano novo. Então, muito obrigado, Feliz Natal, um próspero ano novo e espero você no Apocalipse. Fui!